Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez com uma apresentação trimestral de resultados, agora referente ao primeiro trimestre de 2023. Então, seguindo a mesma sistemática da apresentação do trimestre anterior, a gente vai começar pelos fundos de desenvolvimento logístico, então falando do XP Exeter 1 e 2, e na sequência entramos no XP 10 Arvos. Vamos começar aqui então pelo Exeter. Eu vou começar, como sempre, pela carta do gestor, tá? Falando um pouquinho de macroeconomia e depois entrando um pouquinho no setor logístico, e depois eu entro em cada um dos fundos, suas especificidades e seus projetos. Então, falando aqui, um pouquinho de macroeconomia de forma mais reduzida, depois tem a carta do nosso time de macro como apêndice aqui desta apresentação e também da apresentação do Ideias Arvos, para poderem ler com calma, tá? Os dados recentes da economia nacional apontaram um desempenho melhor do que a expectativa inicial do ano de 2023. Então, no final do primeiro trimestre, o PIB foi revisado para 1%, antes 0,8%, que era o apresentado no trimestre anterior, como expectativa para 2023. O PIB do primeiro trimestre ele foi impulsionado pelo consumo das famílias e pelo forte avanço da agropecuária. A agropecuária teve um trimestre muito bom, comparado ao ano anterior, que foi um ano de seca e teve alguma perda nas safras. Enquanto a taxa básica de juros, que acaba impactando bastante aqui na nossa vida, nos nossos projetos, o Copom manteve em 13,75% ao ano, e no comunicado ele afirmou que continuará avaliando, manter a taxa básica de juros no patamar que está, a depender da convergência da inflação para o centro da meta, para poder revisar essa inflação para baixo. A gente tem uma expectativa que ela comece a cair no segundo semestre, mas a gente ainda entende que não vai chegar no single digit ao longo de 2023. Isso sempre dependendo um pouco da boa vontade do Senado, Congresso e também da Presidência da República. Falando, por fim, aqui de alguns fatores relevantes que a gente vem ressaltando nos últimos trimestres e continuam em voga em relação à volatilidade do cenário internacional e também do nosso cenário doméstico. O primeiro dele é a continuidade do aperto monetário nos países desenvolvidos, o aumento da inflação e, consequentemente, da taxa básica de juros nesses países. Outro fator que pode trazer volatilidade é a aceleração da atividade econômica da China, depois das restrições de mobilidade que aconteceram ao longo do ano de 2022. Então, a economia deve voltar a crescer aceleradamente, e isso pode impactar com inflação e aumento de custos para a gente. E terceiro, e não menos relevante, incerteza em relação ao arcabouço fiscal, a ser aprovado no Congresso, e isso impacta diretamente na meta de inflação e também na taxa básica de juros, aí que o Copom vem mantendo em 13,75 há algum tempo. E por último, a incerteza sobre a mudança da meta de inflação, consequência, por óbvio, do arcabouço fiscal, e os seus desdobramentos relativos à expectativa dos agentes econômicos. Então, um cenário aí de primeiro semestre relativamente turbulento, com o qual a gente vem navegando aqui nos nossos investimentos e tentando aí maximizar os nossos retornos da melhor forma possível. Falando um pouquinho do setor logístico no primeiro trimestre de 2023, o mercado brasileiro de galpões logísticos de alto padrão, que é os galpões que a gente desenvolve aqui no XP Exeter 1 e 2, mostraram números positivos no primeiro trimestre, e o preço pedido do aluguel cresceu aí mais 0,6 trimestre contra trimestre, indo de R$ 23,28 por metro quadrado para R$ 23,43 por metro quadrado. E a taxa de vacância reduziu mais de 100 pontos percentuais, 100 pontos bases, caindo de 11,6% para 10,1% trimestre contra trimestre. Então, diminuindo a taxa de vacância, consequentemente, a gente busca aluguéis aí mais altos por ter menos concorrência, mostrando também o mercado aquecido no Brasil em geral. Falando um pouquinho da região sudeste, que é onde a gente tem o projeto tanto de Extrema quanto de Contagem, os dois em Minas Gerais, Contagem na região metropolitana e Extrema na divisa aqui com São Paulo. A taxa de vacância dos condomínios logísticos nesse mercado, sudeste, caiu de 12,8% para 11,1%, e o preço pedido de aluguel subiu de 23,32 para 23,47 no mercado como um todo, nas micro-regiões, tanto de Extrema quanto de Contagem, o crescimento foi mais expressivo.
Na comparação ano contra ano, o preço pedido aumentou 14%, então temos aí um mercado bem favorável para os nossos dois investimentos, tanto do Exeter 1 quanto do Exeter 2, que estão no Sudeste. No Distrito Federal, que é onde temos aí o projeto de Brasília, né, do Exeter 2, os números também melhoraram significativamente, a taxa de vacância caiu de 4,3% para 1,4%, ou seja, não tem vacância e tem demanda, e o preço pedido, consequentemente, subiu aí 10%, indo para 23, 29 nesse restinho, de 23, 29 para R$25, nesse restinho de estoque que tem vago ali no Distrito Federal. Na comparação ano contra ano, o preço pedido é 10% maior do que a média dos últimos 12 meses, e a taxa de vacância ano contra ano caiu de 7,4% para 1,4%, então mostrando que a gente escolheu aí boas localizações para desenvolver os nossos ativos e temos aí um bom caminho pela frente. Então, seguindo aqui para o próximo slide, que a gente fala primeiro do fundo do XP Exeter 1, só para fazer uma recapitulação da visão geral do fundo, a gente captou em 2021 157 milhões de reais, disso a gente já devolveu 48 milhões e meio, temos ainda alocado nos nossos investimentos 95 milhões de reais, alocados entre o projeto de Extrema e o ativo financeiro que nós temos, que é o GTLG 11, são cotas desse fundo de investimento imobiliário, que tem 4 condomínios logísticos aqui na região metropolitana de São Paulo. O projeto de Jandira, a gente já falou bastante no quarto trimestre, a gente desinvestiu ele, por 60 milhões de reais de valor bruto, valor líquido da venda de 38 milhões de reais, gerando ganho para o fundo de mais de 5 milhões de reais nesse desinvestimento. Então, seguindo para o próximo slide, aqui fala, do Jandira, nós já desinvestimos, 33 milhões de reais foi o que a gente tinha botado no projeto, ganhamos 5,3 milhões de reais, distribuímos 38 milhões e meio. O projeto de Extrema, que nós temos uma participação de 35,8%, a gente, no começo do ano, seguindo aqui, a gente reavaliou ele, contratamos um laudo de avaliação, a gente reavaliou ele pelo laudo a 108 milhões de reais, e isso gerou um aumento, uma valorização nas cotas, refletido na valorização das cotas. A gente já investiu 66 milhões e meio nesse projeto, e ainda falta investir 7 milhões e 300, que é essa dívida que a gente considera como dívida líquida, que é o nosso contas a pagar aqui para acabar a fase 2 do projeto de Extrema. Então, a gente tem uma projeção aqui, vendendo a valor do laudo, de ter um ganho de 35 milhões de reais, esse ganho que já está refletido na cota de todos vocês. Quanto ao GTLG, a gente vendeu 10 milhões de reais em cotas em dezembro e temos ainda 23 milhões de reais em cotas na nossa carteira. Eu vou falar um pouquinho mais de cada um dos projetos logo adiante, gente. Aqui só falando um pouquinho do XP Exeter 2, XP Exeter 2 captou 102 milhões e 200 mil reais, nisso a gente alocou 91,3 milhões entre o projeto de Brasília e o projeto de Contagem. O projeto de Brasília, inclusive, hoje a gente está divulgando um fato relevante ao final do pregão, onde a gente comunica ao mercado que a gente assinou um contrato vinculante para a venda desse ativo, ainda sujeito a determinadas condições precedentes que vão ser divulgadas aí nos próximos 75 dias, mas, em realizando a transação, vai gerar um ganho bem interessante para o fundo. Tá? E daí a gente consegue falar mais disso no próximo trimestre, após aí, a superação dessas condições precedentes. Então, Brasília, a gente tem uma participação de 100%, ele está avaliado a custo, porque ainda está em desenvolvimento, recém começamos a terraplanagem do terreno, a gente já, entre terreno e obra, investimos 48 milhões de reais, Contagem temos 97,5% de participação, e já investimos 31 milhões de reais, basicamente, adiantando aí pagamentos a fornecedores de insumos para a obra que começa agora em junho, e também pagando o terreno. Seguindo, falar um pouquinho dos destaques do trimestre, Extrema, a gente teve a entrega da fase 2 da primeira nave, que é o G100. Então, a gente já tinha entregue em outubro
23 mil metros quadrados, agora entregamos mais 37 mil metros quadrados. Em fevereiro, essa BL de 37 mil metros quadrados que foi entregue em fevereiro, foi entregue 100% locada, então a gente está com 61 mil metros entregues e 61 mil metros locados. Isso equivale a 79% da BL total do empreendimento. O G200, devido a questões climáticas, não é, do ano anterior, o excesso de chuvas que tivemos, a gente está com um cronograma atrasado, por causa da terraplanagem, que não estava conseguindo se desenvolver, e agora entrou no rumo e a gente entrega ele em outubro de 2023, devemos já entregá-lo locado. Quanto ao GTLG, não é? O GTLG recebeu aí uma proposta do HGLG 11 para venda dos ativos e realizou uma assembleia, né, no dia 24 de abril e aprovou essa proposta recebida do HGLG. Hoje, não é, tem aí uma expectativa de conclusão dessa transação para julho de 2023, ainda está sujeito aí à diligência, não é, condições precedentes, mas nós devemos receber, não é, por essa venda, um pedaço em dinheiro e outro pedaço em cotas do HGLG, não é, que valem aí hoje mais do que o valor patrimonial e tem uma liquidez bem grande de mercado, então, recebendo essas cotas do HGLG, a ideia aqui é vender no mercado essas cotas e ainda, né, tentar apurar algum ganho nessa venda. Quanto aos ativos, não é, do XPX Eter 2, a gente teve a licença de terraplanagem emitida em fevereiro, iniciamos a obra. A gente adquiriu do minoritário também em fevereiro 2,5% que ele tinha, então passamos nossa participação de 97,5% para 100% pelo preço de custo, então foi uma transação que foi boa para o fundo, não é, boa para o nosso investimento, onde a gente fica com uma participação maior no empreendimento para 100% e num preço bem interessante. A expectativa de entrega desse empreendimento é para fevereiro, conforme o andar da obra aqui, que está dentro do nosso cronograma. Quanto à contagem, a gente teve um atraso na emissão das licenças, é uma prefeitura que é bem difícil, né, então atrasou um pouco, e a gente, né, vai receber o alvará de terraplanagem em junho de 2023, e já vamos iniciar a obra, a gente já está com a consultora contratada, contratamos a obra dentro do preço que a gente tinha na nossa viabilidade, e a expectativa de entrega é para maio de 2024, é uma obra aqui de 11 meses. Né, falando um pouquinho da projeção consolidada de retorno de cada um dos fundos, aqui para o Exeter 1, a gente, né, está projetando uma pequena melhora em função, né, das locações que saíram acima da nossa viabilidade, marginalmente, e então, consolidado dos dois projetos é de 17,8% para o trimestre de março, agora de 23, ante 17,3% em dezembro de 22. Já no Exeter 2, também, não é, um pequeno ganho, dado algumas pequenas economias que conseguimos ter nas contratações de obra, não é? E alguns pagamentos que a gente conseguiu postergar, jogando aí a TIR projetada do consolidado dos projetos de 27,2% ao ano para 27,6% ao ano. O que, só lembrando, né, Jandira, a gente desinvestiu em outubro, né, por 60 milhões e 700 mil, equivalente a quase 3.600 reais o metro quadrado. Imagens do ativo. Extrema, né, a gente já está aí com 84% da obra concluída e chegaremos aí em final de setembro, comecinho de outubro, a 100% da obra. E já estamos com 61 mil metros locados, que é o que a gente já entregou, que é todo o galpão 100, que é essa nave maior que vocês veem aqui na imagem. Aqui uma foto do G100, o G200 é naquela parte de terra que você olha para a parte de baixo ali dos fundos da imagem. Mais algumas imagens, e vamos lá. Aqui são os ativos que estão dentro do GTLG 11, que são os ativos que são alvo da compra do HGLG, não é? O DCR, o CLE e mais outros dois que estão no próximo slide, que é o Distribution Center Barueri e o Distribution Center Cajamar. E
podemos aí abrir aqui, né? Aqui, desculpa, Brasília e Contagem, faltou a gente. Brasília, não é? Aqui está a imagem do nosso galpão, são 67 mil metros de ABL, só para relembrar. A gente, né, tem aí uns 6% de avanço de obra, a gente começou a terraplanagem em fevereiro, vai começar a construção do galpão agora em junho, que sai a licença de construção total do empreendimento. E Contagem, não é? Eu comentei com vocês, receberemos as licenças em junho e a previsão de entrega é para maio de 2024. A obra já está contratada também, só esperando sair a licença para mobilizar a construtora e iniciar a terraplanagem e obra do galpão. Bom, vou abrir aqui para as perguntas, né? Tem uma pergunta só no Q&A sobre o GTLG 11, não é? A possibilidade de perder dinheiro, né? A gente, então, como a gente está vendo isso, é através da venda, né, que a gestão do GTLG 11 e os cotistas aprovaram para o HGLG, recebendo cotas do HGLG, que tem mais liquidez e são bem valorizadas, para poder, né, vendê-las assim que receber no mercado secundário e devolver o dinheiro aos cotistas. Se não tivermos mais perguntas, tendo que podemos passar aí para o Ideias Arvos. Vamos lá para a carta do gestor. A parte de macroeconomia se repete, por óbvio, não é? Mas falar um pouquinho do setor imobiliário, aqui do primeiro desempenho dele no primeiro trimestre de 2023. Não é? Tivemos aí um crescimento em 2022, ano contra ano, né? 22 contra 21, de 6% nas vendas de unidades comercializadas em São Paulo. O VGV vendido em março, né, foi de 3,56 bilhões de reais aqui em São Paulo, gerando um acumulado de 34,8 bilhões de vendas nos últimos 12 meses. E isso representa um crescimento ano contra ano de 7,7%, né, mostrando aí um crescimento significativo, sendo que 2022 e 2021 foram 2 anos bem bons já, comparados também com 2020. Né? No âmbito do fundo, a gente concluiu a alocação do capital lá em março de 2021 e vem desenvolvendo esses 3 projetos. O primeiro projeto, não é, que é o IPERO, o segundo projeto TerraCell, ambos já lançados, e o terceiro projeto Oscar 2525. Os 3 projetos somados têm um VGV aí de 618 milhões de reais, e a gente vai investir nesses 3 projetos praticamente 90 milhões de reais. O primeiro projeto lançado, que foi o IPERO, que foi lançado em outubro de 22, o IPERO 111, tem uma área privativa de 11.067 metros quadrados, a previsão de entrega dessa obra é para fevereiro de 2026, e o VGV, não é, deste empreendimento, descontadas as permutas para os terrenistas, é de 196 milhões de reais. Lembrando aqui que a gente tem 72% de participação em cada um dos projetos e a Ideias Arvos tem 28% de participação. Já vendemos aí 21 unidades, um VSO de 31% para os residenciais grandes, ou seja, estamos dentro do planejado, e 15,4% para os estúdios, sendo que os estúdios a gente está vendendo, não abriu vendas efetiva, a gente está vendendo não é, sem fazer um esforço de vendas, nosso foco principal é vender os residenciais grandes primeiro, e depois abrir estúdios, depois abrir venda de escritórios, e depois, por último, a fachada ativa, que são as lojas. Então, até o momento, a gente realizou aí 26,7% de vendas do VGV, sendo que tem aí um bom pedaço do VGV que não foi nem posto à venda ainda. Em dezembro, a gente fez o segundo lançamento, que é o projeto do TerraCell, com uma área privativa de 9.875 metros quadrados, e tem previsão de entrega também para fevereiro de 26. O VGV, né, líquido da permuta é de 188 milhões de reais, e a gente fez aí 18,2% de vendas, sendo que no Francisco Leitão a gente abriu só a venda do residencial grande, não abrimos nem dos estúdios, nem do NR, não é, que são os estúdios não residenciais, e também da fachada ativa. E agora, em junho, a gente vai lançar o terceiro projeto, que também fica em Pinheiros, que é o Oscar 2525, fica no Oscar Freire
em frente à Estação Sumaré do metrô, e esse projeto tem uma área aí de 12.263 metros quadrados e tem previsão de entrega para outubro de 2026. O primeiro e o segundo projeto, tanto Iperó quanto Terracel, residencial grande, tem na média 160 metros quadrados. Já o Oscar Freire, a gente tem os residenciais um pouco menores, na média 80 metros quadrados. Falando um pouquinho do fundo, né, a gente captou 102 milhões de reais, a gente alocou, basicamente distribuiu quase igualitariamente entre, né, os ativos aqui, e os VGVs são relativamente similares entre Iperó e Terracel, enquanto o percentual de Oscar Freire é um pouquinho maior, dado que tem mais área privativa, né, 12 mil contra 11 contra 9. Todos os ativos, não é, eles ainda estão avaliados a custo. No momento que a gente começar as obras efetivamente, não é, agora encerrando o período de lançamento de cada um deles, a gente passa, não é, a apurar a contabilidade via POC, ou seja, conforme o avanço de obra, a gente vai realizando dentro da contabilidade o que teve de venda efetivamente recebido, de caixa efetivamente recebido, e isso vai refletir lá na frente, não é, quando forem feitas as avaliações, na cota também, por equivalência patrimonial. Eu acho que dos números aqui a gente falou bastante já, não é? 618 milhões o VGV total líquido de permuta, sendo que a gente tem 72% de participação. A gente teve aí no Iperó 26,7% do VGV vendido, e vendidas aí 21 unidades no total, e a maioria, né, do residencial grande, que é o nosso foco de vendas aqui. O Terracel, lançado em dezembro, a gente teve 18,2% do VGV vendido, está ainda em linha com o nosso BP, mas a gente tem trabalhado para acelerar um pouco mais as vendas no Terracel. Tá? E o Oscar Freire, a gente abriu o decorado na Galeria das Arvos. Para quem não participou do último call trimestral, a gente alugou junto com a Ideas Arvos para o lançamento, não é, e stand de venda e decorado de 5 empreendimentos, um imóvel na Sampaio Vidal, um terreno, e lá estão, não é, todos os nossos decorados e a central de vendas da Ideas Arvos, para quem quiser visitar. Então, em abril, a gente abriu o decorado, né, do Oscar 2525, e agora em junho a gente recebe o registro da incorporação e inicia as vendas. A gente tem uma expectativa muito boa de vendas para esse projeto, por ser, não é, um apartamento menor, uma localização excepcional e também, não é, consequentemente, um ticket um pouco menor. Na projeção consolidada de retornos, aí a gente está em linha nos últimos trimestres, então os nossos lançamentos estão vendendo Iperó um pouco acima, inclusive, do preço da viabilidade, Francisco, o Terracel, desculpa, em linha, e Oscar Freire a gente tem a expectativa de lançar acima do nosso preço de viabilidade, e daí começar aqui a projetar um ganho dentro desse empreendimento que reflete no consolidado, que hoje está em 22% ao ano. Aqui, gente, para quem quiser olhar um pouco mais os números, a gente vai divulgar hoje no final do dia essa apresentação, então tem todos os dados aqui, quantas residenciais grandes foram vendidos, quantos pequenos, quantos tem escritório, lojas, sempre lembrando aqui que tanto para o Iperó quanto para o Terracel, Francisco Leitão, a gente ainda não abriu a venda, né, do residencial pequeno, escritório e loja, tá? O escritório ou NR, no caso do Francisco Leitão Terracel. Então, o nosso foco é primeiro vender os residenciais grandes e depois, na sequência, vender os residenciais pequenos, NR e fachada ativa. Aqui tem imagens, não é? Agora, Terracel aqui, vão ter as imagens dele, também é um projeto muito interessante, do Gustavo Trabo, vale a pena visitar o decorado. E o Oscar 2525, também aqui, do Estúdio Módulo. Vamos lá, eu vou responder aqui a primeira pergunta,
não é, como ficará a marcação dos fundos. Hoje, não é, o XP Exeter 1, ele tem o ativo de extrema lá dentro e ele é marcado a valor de laudo, certo? Com reavaliação anual desse laudo, e o ativo do GT, e tem o GTLG lá dentro, as cotas também. Então, ele está marcado por laudo. A gente pretende, né, já pegando o gancho aqui de uma outra pergunta, no XP Exeter 1, desinvestir o imóvel de extrema ainda em 2023, mais tardar no primeiro semestre de 2024, e com isso encerrar o fundo, contando que a gente vai concretizar a transação de venda dos ativos do GTLG11 para o HGLG, e depois vendendo as cotas aí ao mercado. Então, aqui uma última pergunta, não é? Qual o custo médio por metro quadrado das obras do Exeter? O custo médio deles está aí em R$ 2.700, R$ 2.750 por metro quadrado, tá? Isso terreno mais obra. Então, um custo bem atrativo para o mercado. O funding, hoje, não é, ele está sendo 100% equity, a gente vai tomar uma alavancagem a mercado com a emissão de um CRI, né, e a gente já tem algumas conversas em andamento, e assim que a gente, né, necessitar desse recurso, a gente vai estruturar esse CRI, que deve acontecer aí nos próximos 2 a 3 meses. Gabriel, acho que essas eram as perguntas que tinham aqui. Se alguém tiver alguma outra pergunta, fique aonde estará disponível a gravação. Vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Eu coloquei aqui o QR Code para vocês nos seguirem. A gente deve disponibilizar ainda hoje, no máximo amanhã cedo, a gravação. E aproveitando, então, também já coloquei o QR Code do nosso LinkedIn, onde a gente também faz bastante divulgação da XP Asset, dos nossos conteúdos, do que está acontecendo aqui no nosso dia a dia. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, fique à disposição através do nosso e-mail ri@xpasset.com.br. E também amanhã a gente volta com a semana de resultados da XP Asset com o call de XP Infra 2 às 9 horas da manhã. Então, fiquem também ligados para não perder. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gabriel e time, pela apresentação. Obrigado a todos pela presença, por assistir a apresentação, e ficamos à disposição em caso de dúvidas. Boa tarde. Boa tarde.